do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Talvez para quem assistiu os vídeos aí, não passou muito tempo, mas para mim já faz um tempo. E eu havia dito que eu queria fazer um pequeno resumo do livro de Gênesis para poder começar o livro de Êxodo. Mas, gente, se eu for ficar esperando para eu fazer o resumo de Gênesis para gravar o livro de Êxodo, nunca vai sair o Êxodo. Nós nunca vamos sair, nós nunca vamos, né, sair do deserto. Então, eu vou começar a gravar o livro de Êxodo. Em algum momento, eu irei gravar para vocês um resumo do livro de Gênesis. Mas na verdade, gente, se vocês procurarem por aí, existem muitos e muitos e muitos vídeos e resumos, enfim, né, sobre o livro de Gênesis. Eu acho que mais importante do que eu fazer aqui, né, o resumo é nós estarmos aqui lendo a palavra do Senhor, né? Falando, compartilhando, deixando aí para a internet, para o mundo, né? A palavra do Senhor, porque eu tenho certeza absoluta que nada do que a gente faz para o Senhor é em vão. Tudo tem um porquê. Então tem um porquê de eu estar aqui, tem um porquê de você estar assistindo esse vídeo. Tudo tem um porquê. E algum dia, se Deus quiser, se Ele permitir, nós saberemos. Amém? Então, hoje nós vamos começar, né, o segundo livro de Moisés chamado Êxodo. Aí na minha Bíblia, né, tem um pequeno resumo e eu vou estar lendo para vocês. O nome Êxodo significa saída. O livro recebe esse nome porque relata a saída dos filhos de Israel do Egito em direção à terra prometida. Tudo começa com o nascimento de Moisés, o futuro líder do povo de Deus. Vivendo como príncipe no palácio, Moisés mata um egípcio para defender um israelita. Sabendo que foi descoberto, Moisés foge para Midian, a fim de salvar sua vida. Em Midian, Moisés se casa e torna-se pastor de ovelhas. 40 anos depois de sua fuga do Egito, Moisés recebe um chamado desafiador da parte de Deus, ser o líder através de quem Deus tiraria seu povo da opressão do Egito. Êxodo narra a saída dos filhos de Israel do Egito, depois que Deus enviou as terríveis pragas. Livres do Egito, o livro do Êxodo nos conta sobre a jornada, as dificuldades e os milagres realizados por Deus rumo a Canaã. Nos capítulos finais do Êxodo, Moisés recebe de Deus a ordem e os detalhes para a construção do tabernáculo, dos utensílios, da arca da aliança e das vestes sacerdotais. Enfim, o tabernáculo é concluído e a glória de Deus desce sobre ele. O livro termina com a nuvem de Deus sobre o tabernáculo durante o dia e o fogo de Deus sobre ele durante a noite. Dia e noite eles podiam olhar para o tabernáculo e ter certeza de que Deus estava lá, cuidando e protegendo o seu povo. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, reunidos neste momento, Senhor, para conhecer mais de Ti através da Tua palavra, Senhor. Essa palavra que o Senhor nos deixou, Pai, para ser a nossa direção, Senhor, o nosso caminho, que nós possamos, Senhor, não somente ler, mas compreender que essa palavra, Senhor, possa entrar, Senhor, no nosso ser e transformá-lo, Senhor. Transforma-nos, Senhor, naquilo que o Senhor nos chamou para ser, não naquilo que nós queremos ser, não naquilo que as pessoas querem que nós sejamos, mas naquilo, Senhor, que o Senhor nos chamou para ser antes mesmo de sermos gerados no ventre das nossas mães. O Senhor tinha um chamado para nós, Pai. Que através da Tua palavra, Senhor, que através da Tua presença nas nossas vidas, Senhor, nós possamos ser isso que o Senhor nos chama para ser, Pai. Fazer isso que o Senhor nos chama para fazer, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor, a descendência de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que tinham o sangue de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito.
faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. Assim foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. A escravidão no Egito. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Grifem essa passagem na Bíblia de vocês. Deixa eu pegar aqui na minha canetinha. Porque na primeira vez que eu li, segunda, sei lá quantas vezes, acho que é a terceira vez que eu tô lendo dessa Bíblia, eu não tinha... O Espírito Santo não falou comigo, mas agora, lendo, o Espírito Santo falou claramente para mim. Assim é o povo de Deus. Até hoje, gente, até hoje. Quanto mais nós somos afligidos, quanto mais nós somos perseguidos, mais o evangelho se propaga. Assim foi desde sempre, desde a época dos apóstolos, né, dos discípulos de Jesus. Eles foram muitos, todo mundo, imagino, né, que conhece a história, né, de que os discípulos foram perseguidos, enfim, vieram perseguições, vieram e cresceu, né, o cristianismo de uma maneira que se tornou, né, a religião aí mais, é a religião, como fala, é a maior religião, né, hoje em dia nós temos muito, né, os muçulmanos, enfim, mas o cristianismo cresceu muito, mesmo com todas as perseguições, mesmo eles sendo jogados, né, nas covas dos leões, e tá na palavra do Senhor, né, que eu acabei de ler para vocês em Êxodo 1:12, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. E assim, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Amém, glória a Deus. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que se lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, além de todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Amém? Até aqui. Senhor, meu Deus, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada pela tua palavra, pela tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso dia, o nosso trabalho, abençoa a nossa ida, nossa volta, abençoa, Senhor, aqueles que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Que a paz do Senhor possa reinar sobre a vida deles, sobre o coração, sobre a casa, aonde quer que a planta dos pés deles pisem, Senhor, que aí esteja junto à tua presença, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, fiquem com Deus.